É um grande prazer estar com vocês nesta quarta-feira. Hoje é dia 12 de julho, eu sou o Paulo Mansur e estou aqui no SBT de segunda a sexta-feira para trazer notícias para vocês. Hoje é Rádio Polícia, solta a vinheta. E eu recebo o Márcio Harrison aqui, que é nosso comentarista criminalista. Tudo bem? Tudo certinho, E Paulo. advogado criminalista também. Por isso que é legal Exatamente. conversar com você, porque às vezes tem alguma coisa do crime organizado que acontece e você já fala também como advogado, que é importante. Para 300 cidades, 300 municípios, todas as equipes, né, da voz da população no estado de São Paulo, né? Por isso que é muito importante também, né? E olha só, a gente fala agora de uma ação muito importante do combate ao tráfico de drogas. Sexta fase da Operação Fronteira, realizada pela DISE da cidade americana. Márcio Harrison, tem detalhes, alguma coisa, né? Teve um negócio de carreta, descobriram carreta que levava base de cocaína na região de Campinas. Fala um pouco sobre esse crime que vem acontecendo. Bom, é a sexta fase da operação. Existe a Rota Caipira, que é muito conhecida no interior de São Paulo. As rodovias que cortam o interior de São Paulo, seja por rodovia estadual, seja por rodovia federal, em algum momento elas se interligam, se cruzam. E a diretoria do DEINTER da região, o diretor, o departamento, os delegados da DISE e da DIG, sentaram numa mesa e falaram, vamos acabar com esse tráfico entorpecente em plena luz do dia. Então, essa é a sexta fase da operação, inclusive com abordagem de motoristas, de carreteiros, enfim, que muitas vezes, e a maioria das vezes, não sabem nem o que estão carregando, essa que é a grande verdade, Paulo, e foram surpreendidos. Desta feita, a farta quantidade de entorpecente apreendida pela DISE, né, pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, que é uma delegacia especializada da região de Americana, e agora a Polícia Civil quer saber. Ela já tem as informações, a origem e o destino, e identificar os distribuidores desta droga. Esta que é o grande trabalho da Polícia Civil. Como tem interceptação telefônica, como tem várias informações que foram checadas, esse inquérito policial ainda não foi concluído, Paulo, porque a cada momento a autoridade policial realiza mais um flagrante, vê mais uma informação e essa informação acaba culminando num flagrante de entorpecentes da Lei 11.343, no seu artigo 33 e 35. Tanto o tráfico, uma associação para o tráfico, é isso que a Polícia Civil corre atrás agora, Paulo. E olha só que absurdo, em Campinas a Guarda Municipal faz operação e localiza uma casa com drogas. O detalhe é que nesta residência só havia uma criança de 2 anos e lá dentro tinha drogas. É um absurdo, né, Marcelo? A gente deparar com uma situação dessa. Eu acho que eu não dei uma notícia dessa ainda na televisão, de tanta droga num local e ter uma criança de 2 anos lá sozinha com todas essas drogas. Felizmente a criança está bem, né? Mas ao mesmo tempo é revoltante, porque a criança, de repente, ela pode pôr na boca a droga, uma criança de 2 anos. Quantos acidentes de intoxicação com remédio acontece até em casa, com produtos de limpeza, quiçá numa droga dessa, que se não me engano era o haxixe, que é o sumo da maconha, tá? Foram tomadas providências judiciárias em relação aos pais, tá? Em relação à criança foi entregue à família, né? Agora a autoridade policial também, o Ministério Público, né? Pode acontecer a situação da interpretação do tráfico entorpecente, como eu te falei, o artigo 33 e o 35 é a associação. Quando 2 ou mais pessoas se unem para traficância e mercancia da droga. E mais, a corrupção de menores. E mais, justamente a questão do abandono de incapaz. Como é que pode uma criança de 2 anos estar sozinha? 2 anos, é inacreditável, como você disse, com muita propriedade, Paulo. Então, tanto é isso aí, a Guarda Municipal foi rápida, já tomou os procedimentos, a autoridade policial também. Agora vamos aguardar a manifestação da Justiça. Autoria, materialidade, droga, dinheiro apreendido. A criança, aquela situação foi entregue para os familiares mais próximos e vamos aguardar agora a decisão da Justiça, Paulo. Olha só, câmeras de segurança flagram a invasão de uma pizzaria na cidade de Campinas. Os bandidos fizeram uma limpa no local. Márcio Harrison, é triste, né? O trabalhador paga imposto, paga lá IPTU, gera emprego, e aí vem um marginal desse, ó, arranca tudo lá, gera uma situação que fica na cabeça das pessoas que são cidadãos de bem trabalhando à noite, de medo, e ainda tira o dinheiro da pessoa de bem que está ali empregando, pagando imposto. O assaltante virou o quê? O sócio majoritário do comerciante, do empresário. O que aconteceu nesse caso
Foi gravado. E o que acontece por reprodução também na Cracolândia, na Grande São Paulo, onde comércios foram fechados, Paulo, em decorrência do crime. Então, o que acontece? O criminoso ele é sócio majoritário, ele não entra com nada e quer levar o lucro inteiro. O funcionário fica aterrorizado, o empresário fica aterrorizado, o cliente que ali estava fica com medo, todo mundo perde. Com a palavra agora, essa câmera deu para ver bem, né? Pelo menos ele está de boné, mas deu para ver bem toda a expressão desse marginal. Até consegue moedas, fazer Paulo. Uma leitura boa dele. Consegue. Essas imagens são... Por isso que eu digo, Paulo, é importante. As imagens, as câmeras evitaram o crime. Antigamente até evitava. O criminoso estava lá, opa, aqui tem câmera, aqui eu não vou. Hoje não. Hoje não impede, infelizmente, a ação criminosa. Mas a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, a Polícia do Inquérito Policial, presidida por delegado de polícia, através dessas imagens, a equipe já sabe quem é, Paulo, com certeza. Sim. E sempre alguém avisa, olha, é fulano, é beltrano, é ciclano. Com certeza, esses aí vão ser identificados e com certeza serão indiciados, porque não foram presos em flagrante, e relatar esse inquérito para que a Justiça, para que o Ministério Público possa também se manifestar, Paulo. Mas assim, é o que eu digo, o criminoso virou sócio majoritário do empresário. Ele não entra com nada e leva tudo. Olha só, agora a gente vai falar de um crime, porque, olha, gente, não falta mais nada. Não tem lugar mais, Paulo. Essa não tem lugar. Olha só, criminoso invade velório e rouba as pessoas que estavam lá. Não dá nem para respeitar a pessoa que morreu. Você sabe, Paulo, que o último ato social do ser humano é o evento morte. Muitas vezes, os velórios aconteciam, quando eu conversava com o Fabrício Fernandes, toda a produção aqui da Voz da População, perguntei, foi de noite, Fabrício? Foi de madrugada? Não, Marcos, foi em plena luz do dia. Falei, peraí, à noite já tivemos casos em vários locais do estado de São Paulo, no Brasil inteiro, de criminosos agindo à noite, enfim. Tanto é que muitos dos velórios são suspensos. 7 horas, 8 horas, para o velório, só recomeça no dia seguinte. Mas esse caso, para nossa surpresa e decepção, porque, olha só, o último momento você vai se despedir de um parente seu, de uma pessoa que você teve uma relação de amizade, e ali você é assaltado, e esse criminoso a pessoa não acredita, né? Às vezes ela está ali triste, Sim. Porque, por exemplo, quando morre um pai, uma mãe, um irmão, enfim, um ente querido, está fragilizado ali. Sensibilizado. O cara vem abrir uma voz de assalto ali, você acaba não entendendo nada, e até é perigoso, porque às vezes a pessoa fica tão revoltada que está ali... Pode reagir. Pode reagir. O ímpeto emocional. Isso. A flor da pele. Então, graças a Deus, não reagiram. É uma questão de honra a polícia identificar, viu, Paulo? Porque se não pegar agora, isso vai virar... Eu não vou dizer o quê. Então, eu confio na Polícia Civil da região para que possa, através de imagem, porque sempre tem imagem. Não é possível que isso vai passar batido. Eu conclamo aí a autoridade policial, o policiamento ostensivo e preventivo, a Guarda Municipal, todos, porque o problema é de todos. Qual vai ser o próximo velório? Quem será a próxima vítima? Então, tem que ter uma pronta resposta, Paulo. E olha, antes da gente continuar aqui com o Márcio Herson, com diversos assuntos da área do crime organizado, a gente vai falar do Giro Cidade, com os nossos repórteres que estão na rua. Solta a vinheta aí. Olá, Paulo, e a todos que acompanham o programa Voz da População. O Giro Cidade de hoje está no ar e começo trazendo informações de um caso da cidade de Mogi Mirim. Bandidos armados invadiram uma loja de departamentos e também de eletrônicos na região central da cidade. Segundo as informações da PM, 3 bandidos armados estavam neste comércio. Lá renderam funcionários e clientes. Na sequência, fugiram levando dezenas de aparelhos celulares e também tablets. A Polícia Militar foi rapidamente acionada e fez o cerco na região central, logo depois de localizar o veículo dos suspeitos. Os 3, sendo 2 homens e uma mulher, foram abordados e dentro do veículo estava então a carga, que foi recuperada destes materiais que foram levados desta loja. O caso foi encaminhado até a Central de Polícia Judiciária e chamou a atenção na região central de Mogi Mirim por conta da grande movimentação, viaturas de área, viaturas de patrulhamento e também a força tática do 26º Batalhão agindo e também causando esse prejuízo para os criminosos. Os materiais foram devolvidos para a loja, para este estabelecimento
comercial. E vamos seguindo com mais informações aqui no Giro Cidade, no programa Voz da População. Quero falar agora do trabalho realizado pela DIG-DEIC da cidade de Campinas, que acabou realizando mais uma fase da operação, que investiga esse caso, inclusive, de latrocínio, roubo seguido de morte, que aconteceu na cidade de Campinas, na rodovia Miguel Melhado de Campos, na região do Campo Belo, que acabou tirando a vida de um engenheiro da capital paulista, um engenheiro civil de 44 anos. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região do bairro Campo Belo. 2 suspeitos foram encaminhados para a delegacia, Houveram, então, depoimentos relacionados a esses 2 suspeitos que foram liberados, até porque eles falaram que vão colaborar, então, com as investigações deste caso. E tem mais informações. A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, realizou uma operação na região de Assis. O objetivo é desarticular 3 grandes grupos criminosos voltados ao furto e ao roubo de veículos. 45 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por 300 policiais entre os dias 3 a 14 de julho, em cidades como Assis, Cândido Mota, Palmital, entre outros municípios. Esses grupos agiam em diferentes ramos. Um deles era responsável de furtar caminhonetes de luxo e levá-las até o Paraguai, além de atuar no tráfico interestadual de drogas. 7 pessoas foram identificadas desse bando criminoso. Tem também outros bandidos que estão ligados a furtos de motocicletas, repassando essas peças ao mercado clandestino da região de Assis. 15 inquéritos policiais foram abertos por essas ações e as investigações continuam. Agora quero destacar o trabalho da Polícia Federal de Marília, que prendeu 3 pessoas em flagrante pelo crime de contrabando, viu? Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão, realizados em casas e também estabelecimentos comerciais. Cigarros de origem estrangeira, além de cigarros eletrônicos e essências, foram apreendidos na ação. E olha, voltando aqui para o programa Voz da População, 2 irmãos são presos pela Guarda Municipal de Olambra. Eles saíram da capital paulista para aplicar um golpe em que os bandidos pegam um pó que fica no catalisador dos carros. Mas, esse pó, eu queria saber um pouco mais de detalhes, que é o quilo, porque ele pode chegar até R$800. Olha, isso? Paulo, é um pó quase que parado a ouro, né? Porque, olha só, esse pó, ele é utilizado, parece que na indústria, e o que acontece? A arrecadação desse material tem um valor significativo no mercado. Então, surgiram, porque o crime ele é sempre cíclico, né? Ele vai se alternando, ele vai se mudando, né? E o que acontece? Esses indivíduos, eles abordavam as pessoas, por exemplo, em garagem, em residência. Olha, preciso dar uma olhada no teu carro está com um probleminha aqui. Iam lá, abriam a peça, extraíam a própria peça ou só abriam a peça e tiravam esse pó que fica no catalisador. No catalisador você tem esse pó e também tem cerâmica. Para quê? Para frear justamente a atmosfera, o gás carbônico, o CO2. Não deve ser difícil de tirar esse pó. Exatamente. Então, algum gênio da lâmpada... Cara, gênio da lâmpada. Gênio da lâmpada. Essa daí é brincadeira. Eu já vi furtar estepe do carro, lanterna, sensor... Enfim, mas o pó de catalisador é muita criatividade do mal, é muita criatividade. Caramba. Então, cuidado você, se alguém parar, né, Paulo, para as 300 cidades tem que rir, né? Tem que rir para não chorar. E do interior de São Paulo, se alguém passar essa historinha afiada, não, o seu carro, não sei o quê, é golpe. Não dá, golpista não dá conversa. Só que esses foram conduzidos para a delegacia, a rápida ação da Guarda Municipal. Temos que valorizar as nossas guardas municipais, que são imprescindíveis, principalmente em cidades pequenas e em cidades grandes também. E a Guarda Municipal foi perspicaz, conduziu a autoridade tomou os procedimentos de polícia judiciária
e parece que o cidadão disse que trabalhava numa empresa, aí ligaram para a empresa, e realmente ele trabalhou mais há um ano atrás. Ele se complicou todo, Paulo. Cada pergunta que fazia para ele ficava mais tonto. E aí a autoridade não teve dúvidas aí em tomar os procedimentos de polícia judiciária. É mais um golpe da praça, Paulo. Pó do catalisador. Bom, agora um ataque a agente de segurança no litoral paulista. Dessa vez foi em São Vicente. Dois policiais militares são baleados durante o serviço. Marcos Harrison, esse é um tipo de crime que um cidadão desse chega na cadeia, ele já é reprimido, né? Porque o policial que está ali, cidadão de bem, tem uma família por trás, não tolera muito esse tipo de crime banal. Se é um tipo de crime numa polícia, numa troca de tiro, ok. Agora, pegar um policial na rua, sozinho, vir marginais para matá-lo numa emboscada, a polícia não gosta desse tipo de crime. Foi uma operação no Dico do Pissarro. Essa viatura que aparece nas imagens, o Léo, se puder colocar de novo, Léo, essa viatura é do Comando da Força Tática, a viatura de patrimônio 39003. O que significa o número 39003? 39 é o Batalhão de São Vicente, que é o 39º. A viatura 000, 001, 003 são viaturas de comando. E essa viatura é uma viatura de força tática, de comando. O que significa a palavra comando numa viatura? É quando há um oficial dentro. Então esses policiais faziam uma incursão ali no Dico do Pissarro. Quando ali chegaram, já foram recebidos a tiros. Uma mega operação da Polícia Militar, inclusive do Batalhão de Ações Táticas Especiais Policiais, o BAEP, que tem como comandante o Tenente Coronel Antonelli, toda a equipe do Tenente Coronel Antonelli e também de outros batalhões foram em apoio para tentar identificar. Semana passada, um sargento reformado também foi executado em Santos, na Pedro Lessa. Nós tivemos vários casos de execução de policiais, seja em Guarujá, Vicente de Carvalho e no município de São Vicente e também em Santos, na zona noroeste. Então, só que desta feita, os policiais estavam fardados, ou seja, estavam na condição de policial militar. Então, isso aí também acaba se insurgindo contra a tropa, porque se uma equipe de força tática, de comando, a viatura do comandante foi baleada, quero deixar bem claro isso, a viatura do comandante. Se a viatura do comandante é alvejada, quiçá do patrulhamento ostensivo a viatura pequena, porque essa viatura é aquela viatura mais alta, aquela viatura de força tática, Paulo. Então as viaturas pequenas também são. A pergunta é que fica aqui. O certo seria que toda viatura da Polícia Militar fosse blindada. Esse seria o certo, porque você pega em países, por exemplo, vamos falar, eu gosto muito de citar os Estados Unidos, eu sei que não dá para comparar, mas os Estados Unidos, ele só se tornou o que ele tornou por cobrar imposto baixo e cobrar de todo mundo. Mas é aquele imposto baixo, ou seja, a arrecadação fica grande. Esse pensamento é pensamento de país que quer liberdade. Agora, país de comunismo que só quer aumentar imposto. Esse é um detalhe do Brasil, que aí a gente não consegue usar essa arrecadação do imposto direito. Você pega lá a polícia, todos os carros da polícia nos Estados Unidos é blindado. Entendeu? Então, a troca ali, porque, por exemplo, você vai sair com um carro da polícia, você vai atrás do bandido... É o IPI. Pô, se você tem um carro blindado, você consegue trocar tiro sem medo. E detalhe, Paulo, o tiro pegou na cabeça do policial. Na cabeça. Quer dizer, se o carro é blindado, pelo menos o vidro da frente poderia ser blindado. Então, algumas viaturas da Polícia Militar e algumas viaturas pequenas da polícia, pequena quantidade, fizeram estardalhaço, colocamos tantas viaturas, não tem 30 viaturas ou 40 viaturas blindadas no estado de São Paulo. Colocaram para a Ronda Ostensiva Tobias e Aguiar, algumas viaturas do COI e do GOI, Grupo de Operações Especiais de Comando, de Operações Especiais, algumas viaturas de Força Tática, da Polícia Civil, mas muito pouca quantidade, porque é um patrulhamento de alto risco, Paulo. Você vê, por exemplo, o COI em São Paulo, que é o Comando de Operações Especiais, aqueles policiais que usam uma farda camuflada, parece até do Exército. Também tem viatura, chama-se patrulhamento de alto risco. Só que a viatura de força tática, a viatura também pequena, de apoio da companhia, ela também, de repente, ela se insurge num patrulhamento de alto risco e numa dessa acontece isso. Se essa viatura tivesse os vidros blindados, talvez não teria acertado os policiais, porque eles estavam com um colete balístico. Mesmo com o colete balístico, foi alvejado. Temos um caso do policial militar na Zona Pelo Noroeste, menos o vidro da frente. Que estava com colete o bandido escudo, tem carro morreu. blindado. O bandido tem carro blindado. E com ponto 50 para assaltar transportador de valores, por exemplo.
Olha só, a Polícia Civil fez uma operação em São João da Boa Vista. A ação aconteceu em uma região conhecida como Cracolândia. Márcio Reis, Cracolândia, São João da Boa Vista. Uma cidade isso aí está no estado todo, é isso? É uma cidade maravilhosa. É brincadeira. Conheço os médicos que moram lá, amigos nossos. Só que, infelizmente, a questão da Cracolândia, existem teorias que essa Cracolândia, que estava apenas na capital paulista, ela se estendeu para outras cidades do interior. Tá? E, quiçá, possa ser essa informação. O setor de inteligência da Polícia Civil captou essa informação, começou a trabalhar essa informação, localizou e está tentando erradicar. Agora, para erradicar a Cracolândia, Paulo, primeiro, não podia ter deixado começar, já começa por aí. Mas já que começou, é uma equipe multidisciplinar. Você tem que ter a força policial, tem. Você tem que ter a força também da saúde pública e também tem que ter a força da assistência social para encaminhar essas pessoas para um tratamento ou até uma internação compulsória, obrigatória, para que seja tratada. Porque essas pessoas que estão na drogadição, elas não têm como definir a própria vida. Por quê? O cérebro está sendo corrompido, comido pela própria droga. Seja K9, K não sei o quê, cocaína, crack. Então as pessoas não têm como decidir, porque tem aquela dúvida. Todos têm o direito de ir e vir, sim, mas a partir do momento que a sua vida está em risco e colocando de terceiros, a sua, da população, o Estado tem que tomar uma providência. Então tem que sentar junto, promotor, juiz, psiquiatras forenses, secretarias de saúde, de segurança, assistência social, para poder aí blindar as pessoas contra esses ataques, Paulo. Olha, eu estava vendo umas notícias, né? A gente acaba lendo jornais, tudo. Eu vi que o presidente do Uruguai, ele acabou entrando, uma pessoa nova, um cara conservador. Ele foi lá, fez uma prisão para 100 mil pessoas na cidade. Ele fez um negócio que nunca tinha sido feito. Colocou todos os presos na cadeia de alto risco, tipo comandantes. E no ano passado, sabe quantos homicídios teve? 0. Houve uma redução mais 0. sensível. Ele zerou. Zerou a fatura. Ele zerou. Ou seja, se você constrói muito presídio no Brasil, pega o estado de São Paulo, quantos presídios precisa? Tem muitos presídios. Constrói presídio, põe bandido na cadeia, vai lá, constrói lugares para os dependentes químicos. A gente tem terra nesse país. Vai lá para o interior do estado de São Paulo. Tem um monte de fazenda lá. E faz trabalhar, Paulo. E põe esse pessoal, interna esse pessoal, mas tem que construir. Mas existe O governo do estado precisa construir um negócio grande para internar. Porque não é possível que uma pessoa que não tem dinheiro no estado de São Paulo não consiga ser internada. A mãe dele chorando, o garoto querendo ser internado. Com pires na mão. E a mãe não consegue internar porque não tem dinheiro. É verdade, Paulo. Ele precisa ser internado num local onde realmente vai ser tratado. E outra coisa, Paulo. Tem que fazer um negócio grande no estado de São Paulo. A esteira do seu comentário, tem muitos locais aí, tidos e havidos como clínicas de recuperação, que são depósitos de seres humanos. Muitas vezes a família vai lá e paga, acreditando, Paulo, que esse trabalho vai recuperar o jovem. E a bem da verdade não é bem assim que acontece. Então, cuidado das pseudoclínicas. Existem clínicas sérias? Existem. Mas também existe a picaretagem, que na realidade quer só o dinheiro e praticamente segregar aquele jovem da família, Paulo. O Estado precisa assumir esse papel. Deveria comprar uma fazenda no interior do Estado. Uma fazenda, Laboterapia, o Estado tinha que comprar. Terapia pelo trabalho. E fazer dessa fazenda um local para internar as pessoas. Ok? No estado de São Paulo. Esse é um primeiro ponto. E fazer cadeia. Esse estado precisa de cadeia. Tá? Não dá para os presos ficar lá, 300 presos numa cadeia de 20 pessoas. E detalhe, porque Paulo, aí os promotores, os juízes soltam. O que acontece também? A gente precisa de cadeia. cadeia. Falar uma coisa para você. A gente está vendo o estado de São Paulo fechando escola e abrindo Fundação Casa e presídio. Assim, você vê fechamento de escola, fechamento de hospital, de policlínica, de pronto-socorro e a construção desenfreada de cadeias também. Quer dizer, é um contrassenso, Paulo, né? Mas, infelizmente, é a dor de todos nós. Vamos lá. Quero agradecer o Carioca da página Notícias Policiais. Ele Paulo? tem cedido aí algumas imagens aí do nosso interior do estado de São Paulo. Um parceiro, né? Bom, a Polícia Federal de Campinas participou da Operação Furtos de Ouro. A investigação é relacionada ao garimpo ilegal e também ao envio de ouro do norte para a capital paulista.
passando por Campinas. Márcio Harrison, existe muitos pontos, a gente sabe, no nosso país, Sim. onde tem ouro, garimpo principalmente legal, a Amazônia. Exatamente. Então, os casos dos Yanomamis, por exemplo, que foram... Sim. Mas, salvo engano, é de Roraima, salvo engano, melhor juízo. Um avião veio de lá com 5 quilos de ouro. E nós temos aqui no estado de São Paulo alguns aeroportos internacionais. Temos. Então, por Viracopos é um esse deles, fato que existe essa ligação e tem essa investigação do ouro. Exatamente. São 5 quilos de ouro, está avaliado em 80 milhões de reais, só 80 milhões de reais. Então, houve uma fundada informação para a Divisão de Polícia Federal, e a Polícia Federal sabia desse voo, acabou aí, apreendendo este material que não tinha origem, e agora a Polícia Federal quer saber quem seriam os destinatários deste ouro. Seria para Uribe, seria para distribuir em joalherias. Então, é apenas a ponta do iceberg. A investigação não acabou, muito pelo contrário. A investigação detectou, positivou uma informação e agora, na esteira da investigação, os policiais federais querem saber quais seriam os destinatários desse ouro e a evasão de divisas, enfim, tributos, a questão da aduana também, que é a arrecadação de impostos. Tudo isso agora é alvo da investigação. Esse voo veio de outro estado, quando chegou em Viracopos, que é o aeroporto internacional, a exemplo de Cumbica, aí não se sabe, Paulo, por que veio de avião? Porque seria praticamente improvável, se é que existe esse termo, de uma abordagem, já que no meio terrestre seria mais fácil, porque são vários estados que você corta, várias blitzes, várias fronteiras, seria mais seguro por avião, só que veio a informação e a Polícia Federal apreendeu 80 mil reais em 5 quilos de ouro, Paulo. Olha, Márcio Harrison, eu quero agradecer a sua participação. Quais são as suas redes sociais? Márcio Harrison, _ADV. Márcio Harrison, _ADV. Coloca aí na tela, ADV porque é advogado, criminalista. Você é nosso amigo, uma participação muito grande. Fico muito feliz em poder estar com a sua equipe tão abençoada aí em 300 municípios do estado de São Paulo, Paulo. Solta a vinheta, Rádio Polícia. Olha, gente, me sigam nas redes sociais, Paulo Mansur Oficial. Instagram, Facebook, TikTok. Também estou no YouTube, Paulo Mansur. Também a gente está com o programa Voz da População, as redes sociais do programa. A gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho, hein? Não saia daí. Estamos de volta no programa A Voz da População. Bom, agradecer a audiência de todos que me acompanham aqui de segunda a sexta no SBT. Mandar um abraço especial ao SBT Ribeirão, ao SBT Central, Marília, Jaú, Bauru. Quero também agradecer ao Márcio Harrison pela participação dele aqui no nosso programa de hoje. Falamos aí de casos que aconteceram no nosso estado de São Paulo. Os nossos repórteres também, Bruno Calegari, Fabrício Fernandes, que estão aí trabalhando dia e noite para a gente entregar o melhor conteúdo para vocês. Amanhã, espero vocês nesse mesmo horário aqui no SBT. Fiquem com a programação do SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.